Amém. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Amém. Assim Amém. seja. Everaldo, Fala. eu gostaria de sugerir o seguinte: toda a primeira reunião do mês, ou a última reunião do mês, que nós fizéssemos a leitura dessa mensagem de São Francisco, se fosse possível, né? Possível. Entendeu? É possível. E se você, a Manda aí, diretoria achar conveniente. Não, aqui, a diretoria não manda em nada aqui. Quem manda é o grupo. Certo. Tá? Então, eu sugiro ao grupo aí, se todo mundo estiver de acordo, Tá. que escolhesse a primeira reunião do mês ou a última reunião do mês que fosse lida essa mensagem aí. Então, Francisco. Né? Para nós relembrar ela e reviver ela para ter um bom relacionamento. Vamos ver a pauta de hoje. Primeira, Carlos Pereira. Fala, Carlos. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Por favor, desligue que está vazando áudio de televisão, eu acredito. Obrigado. É sobre uma road não financeira. Eu queria ver se algum colega poderia me orientar em relação a essa road. Porque é o seguinte, é uma road não financeira. Eu sei que ela é impeditiva no simples, né? Vai ser lucro presumido ou real. E eu queria ter uma orientação maior em relação a isso. A road, se alguém pode, né, me passar essa orientação, né? Alguém pode ajudar o colega? Alguém pode ajudar o colega nosso? Ô, Carlos, eu acho que você vai ter que ir atrás, depois passar para nós. Não, eu já fui atrás. Eu queria, na realidade, eu já tenho algumas interjeições, já, algum conceito. Agora, o que eu queria ver era conversar com um colega que já faz, já entende, para a gente tirar mais algumas dúvidas. Né? Carlos, Fala. No caso, essa holding, você estava querendo, seria uma administradora de bens imóveis ou somente no caso de proteção patrimonial? Como seria mais a atividade da sua empresa? Eu sei que existe um KNAI. Existe um KNAI, né, de holding de instituições não financeiras. 646200, já tem ele já, né? Então exatamente. Então, quer dizer, mais para o controle de patrimônio da família, certo? Mas também vai produzir algo, porque ela é uma fazenda, né? Já tem gado, tem trator, tem tudo. Então, eles querem colocar todo o patrimônio com capital da holding, né? Que é lógico que vai fazer isso, e o que for gerando vai dividir, né, para os herdeiros. O que eu perguntei pelo seguinte, porque o que acontece? Se você observar o Código Tributário dos municípios, normalmente, eles seguem o artigo 156 da Constituição, que diz lá o seguinte: se na Constituição de capital social, né, os bens incorporados ao patrimônio para a Constituição de capital, eles não têm cobrança de TBI. Aí abre um parênteses lá na Constituição e também normalmente nos códigos tributários. Se a atividade preponderante, mais de 50% da atividade preponderante, 50% ou mais, né, for de atividade mercantil, de compra e venda, locação, no caso, intermediação de aluguéis, de imóveis, essas coisas, aí ela não tem a isenção do ITBI. Aí ela tem que ser paga. Nesse caso, como você disse, que ela vai gerar receitas, é a fazenda, então ela pode ser entendido que ela vai ter atividade mercantil, né? E ela pode cobrar ITBI, o município vai cobrar. Vai ter atividade mercantil, sim, vai ter. Lá já aí tem, o município vai cobrar o ITBI de acordo com a avaliação do município, né? Exato, isso. Aí tem que ver lá. É perto, não, tudo bem. Então, beleza. Se você for constituir a empresa, você pega, no caso, uma certidão, né, de cada desse imóvel que você vai constituir e vai relacionar ele no contrato social. Lá na integralização do capital, você vai dizer, integraliza com bens imóveis um montante de tanto. Aí você discrimina cada imóvel e vai colocar, o valor para esse bem, o valor que está lá no imposto de renda da pessoa que está integralizando. Porque se você quiser trazer o valor presente, já tem que fazer o recolhimento de ganho de capital. Senão, ele tem que trazer do valor ao valor presente.
né? Aliás, ao valor do capital social de acordo com o valor que foi declarado. Da declaração. A declaração Tem um porém que tem algum município ou algum estado que ela pode entender de forma seguinte: se você tem um imóvel, vamos dizer lá, você tem um imóvel que está no imposto de renda por 100 mil, mas ele vai ser avaliado pelo município por 1 milhão, ele vai te cobrar ITBI da diferença, caso ele entenda que aquela integralização seja isento, mas só até o limite do imposto de renda. O que exceder pelo valor da avaliação do bem pelo município, ela pode ser cobrada ITBI. Eu estou te falando isso que eu tenho um caso desse no Mato Grosso, que a prefeitura, né, isentou até o limite que estava no imposto de renda e o excedente ela cobrou ITBI. Morreu em 100 mil conto de ITBI lá na época, o empresário que está integralizando. Isso. Não, beleza, deu para me ter uma noção, mas aí é o seguinte, eu posso te ligar amanhã para a gente ver outra coisa? Pode. O Sobral também está querendo falar alguma coisa aí, aproveita e já vê o que ele vai falar. O Bartolomeu quer falar. Bartolomeu. Pelo que eu entendi, você é uma holding familiar? Familiar, exatamente. Familiar. Então, é importante entender que ela vai centralizar todos os negócios, né, por segurança, blindagem, tantas outras coisas. Então, importante a constituição da holding, e os outros negócios vão se tornar empresas também, viu? Então, não é ela que vai administrar a venda aqui, não. Ela vai administrar as empresas. No caso, vai administrar os bens, né? Não, olha bem. Então, se é uma fazenda, para administrar, vai ter que constituir alguma coisa. Não vai poder, acho que não pode administrar assim. É só para administrar bens? É só para administrar os bens, mas ela gera renda. Porque lá tem plantação, tem, né? Não, então, eles querem dividir sempre tudo para os herdeiros. Existe material muito bom sobre isso, passa na internet todinho, inclusive até estudo, e ensinando blindagem, ensinando planejamento tributário, porque é muito importante, porque a tributação vai cair para 14% aí, o rendimento que tiver nela, mas tem que constituir as empresas, porque vai ficar mais barato, vai ser pagar menos imposto. Agora, é preciso olhar direitinho como é que vai ser feito, tá? É bom consultar um tributarista também, para te orientar na elaboração disso aí, porque tem sucessão depois, e com certeza ele quer garantia disso para instruir, para o negócio continuar. E as empresas familiares, hoje no mundo, 60% é empresa familiar. Mas se ela não for bem administrada, vai à falência. Não, tem que ter cuidado. Não, tá certo. Deu para entender mais ou menos o que você falou? E eu vou dar uma olhada também amanhã já. Você falou que tem alguma coisa na internet. Eu já peguei algumas coisas aqui, mas você já falou, já deu para melhorar aqui o esclarecimento. Né? Abraão. Aí é bom, cara, você observar o seguinte. Na Constituição do Capital, você vai usar terra nua e também as benfeitorias, né? Isso. Então, é bom você olhar isso aí. Já está no ITR. E aí você tem que eu ia falar para você tem que ver se o ITR está feito adequadamente, conforme as novas exigências, né? Pelo valor do município, correto, já está. Então, para a hora de você formar a capital, aí são duas coisas, terra nua e benfeitorias, né? Só isso que eu gostaria de lembrar. Zé Walter. Ótimo. Não, beleza, certinho. Ótimo. Tem uma outra pergunta também, né? Porque Zé Walter. Zé Walter, você está mutado. Zé Walter, fechou aí? Zé Walter, o som dele não está saindo, não. Bem, então vou passar para o Zé Walter, depois volto. Desliga aí, Ptolomeu. Vanildo. Boa noite a todos. Boa noite. Uma orientação. Se alinhe, converse com um bom advogado tributarista que tenha conhecimento disso, até para redigir o contrato social. É a melhor pessoa para te orientar, te ajudar nesse sentido. Se for um advogado que seja formado em contabilidade, melhor ainda.
tá? Porque para negócio o próprio contador querer constituir esse tipo de empresa é caçar problema mais na frente, provavelmente, porque você não tem noção, assim, o advogado vai orientar um monte de pontos lá, às vezes que você não está vendo, né? E um cara que já entende disso, que já constituiu várias empresas, depois, se você quiser um contato, eu posso te indicar. Ele já constituiu, acho que umas 30 hold, tem muita experiência nessa área. Ele é advogado tributarista e também é formado em contabilidade. Você conhece, Danilo? Conheço. Você depois me chama no privado, eu posso beleza. passar então te chamo, ótimo, beleza. Tá? Vou ver com você, então. Certinho, cara. Te agradeço. Valeu, Walter. Então, falou. Bem, estão me ouvindo agora? Eu quero fazer um comentário seguinte. Foi sugerido para que fizéssemos uma empresa de uma fazenda ficasse 2 anos para evitar pagar os tributos. Aí eu achei, até eu conversei com o senhor Abrão, ele também desaconselhou isso, porque é perigoso. Agora, vendo aqui o que tanto o nosso amigo Eudes dizer, que a prefeitura ou o Estado pode cobrar pela diferença. Então, quem tem uma propriedade já com quase 50, de 1969 para trás, 1970, 73, não compensa isso aí, porque ela já vai ser isenta do imposto de renda do ganho de capitais, né? Então, tem que observar bem esse detalhe. É ótimo. 1969? Isso. Eu fiz até um comparativo aqui de uma propriedade de 1973, que, até conversando com o senhor Abrão, dá menos de 1% de imposto de renda. Né? Então, tem que observar bem esse detalhe aí para evitar problemas futuros aí, ter que pagar, porque agora, com a prefeitura que pode arbitrar de acordo com o que está no imposto de renda, é meio complicado. Tem que observar esse detalhe, que nós estamos observando isso. Tá. Não, tá certo. O seguinte, Jeff. Ficou decidido aqui que a pessoa fazia a pergunta e, no máximo, 3 respondia. Já foi uns 4 ou 5. Mas vou abrir mais dessa vez para o Neudo falar a respeito. É o último também, tá? Agora, se ele não ficou satisfeito, aí nós abrimos para os outros. Boa noite. Gostaria de falar com o colega aí o seguinte: quando for elaborar o contrato, logicamente você vai colocar lá a administração de imóveis. Praticamente todas as holdings que eu tenho conhecimento está sendo notificada pelo Conselho de Administração e, consequentemente, paga a anuidade. Então, já que você vai ver com o tributarista, olha esse aspecto também. Está satisfeito, Carlos? Não, beleza, Geraldo, certinho. Ótimo. Obrigado. A segunda pergunta... É minha também. De Almeida. Não, a segunda é minha. Depois fechado. Hugo de Almeida. Pois não, estou aqui. Pode falar. Quem é a segunda dele? Quem falta? Geraldo, tem outra minha aí, ó, junto aí a segunda. Peraí. Não, mas não está aqui na relação, não, ó. Tá, depósito fechado. Aqui, ó, Carlos Pereira. Perdão. Depósito fechado. E depósito fechado. Mas essa vai ser rapidinho, essa vai ser rápida. É o seguinte, um colega me perguntou, mas ele não pôde participar, eu também não tenho essa atividade. Depósito fechado, ele pode fazer venda? Quem quer responder? Se é depósito fechado, não. Eu não tenho nenhum, não faço contabilidade de depósito fechado. Lá é só depósito fechado. Só depósito fechado. Ele quer saber se o depósito pode fazer venda. Passar para lá e voltar. Quando vender, tem que vender na filial, na matriz. É depósito fechado. Não pode haver venda depósito fechado. Não pode haver venda. Só para lá e voltar. De hipótese alguma, né? Não. Que eu saiba, não. Alguém pode informar mais ou estou errado? No caso, eu posso ir numa das lojas fazer a aquisição.
Travou o Zé Walter lá. Fala, Zé Walter. Ele está travado, travou a transmissão dele. Destravou. Pode falar, Zé Walter, destravou. Só que não está te ouvindo, não. Você está mutado. Saiu, agora ele saiu, vai voltar agora mesmo. Alguém tem alguma base legal que depósito fechado não pode fazer venda? Com a tributária do Estado? Alguém tem aí? Eu vou achar os exclusivos para... É o seguinte, o depósito fechado, eu posso comprar em qualquer loja e buscar lá nesse depósito, desde que conste no documento. Retire-se no depósito fechado. Sim. Comprar lá, não posso. Comprar e vender não pode. Não pode. Ele pode fazer entrega. Agora, ele quer usar, ó, se tiver um dispositivo legal. Eu acho que você entrar no Google lá e te dá, viu, cara? Eu vou dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada Olha para no Google lá. ele. É porque eu não tenho essa atividade, eu não tenho como responder. Tá. Mas tudo bem. Mas aquele doutor Google, ele sabe tudo, tá? O Google é sério. Então tá bom, gente. Valeu, então. Obrigado. Tá bom. Então passa pro Hugo agora. Vai, Hugo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um cliente meu tem depósito de gás e ele comprou vasilhame de Minas Gerais, por exemplo. Aí na nota fiscal foi emitida a nota falando o seguinte, que venda para ativo imobilizado e não do ativo. Então eu acredito assim, que a empresa lá, ela colocou esses botijões no ativo, só que se eu comprar ela para o ativo aqui, eu sei que eu vou pagar o diferencial de alíquota. E esses botijão que eu coloco na empresa, eles não são destinados todos para o ativo. Eles, porque a empresa, ela vende vasilhame. A minha pergunta é a seguinte, tem problema eu comprar totalmente para revenda? Não tem destaque de ICMS, porque lá ele me vende como se fosse um bem do ativo dele. Quem quer responder? Eu vou só cutucar só, viu? Tá bom. Seguinte, se você comprou imobilizado, automaticamente, todas as vezes que você vender, você vai sair com um botijão de gás, certo? Remessa, certo? De vasilhame. E voltar novamente. Vai e volta, certo? Agora, a partir do momento que você vai comprar para revender, você tem que calcular, esse que eu estou comprando é para revender. Então, você coloca como botijão para revenda. Tá, mas não tem problema eu colocar todos para revenda, não. Por exemplo, eu comprei 1000 botijão. Tem. Porque é o seguinte, se você colocar todo para revenda, você jamais poderia chegar a vender somente o gás, certo? Vai com gás, aí o botijão é uma remessa de vasilhame e voltar com ele. Você não podia fazer essa transação. Tá, mas então, nesse caso que você está falando, mesmo que ele está lá disponível no meu estoque para vender, mas se eu não vendi ele, eu não posso fazer uma remessa dele? Não, porque você não colocou mobilizado. Porque se eu pôr ele no meu imobilizado agora, eu vou ter que pagar o diferencial de alíquota dele inteiro. Vai pagar. E não veio nenhum destaque de semestre para mim na nota. Então é o seguinte, se você comprou tanto que é mobilizado, você tem que controlar. E tanto para revenda, né? Agora é o seguinte, se você comprou fora, ela é do Simples Nacional? Não, né? Não. Aí, se você comprou mobilizado, você vai ter que pagar. Agora, seguinte, você comprou mobilizado, vai ter que pagar o diferencial de alíquota, certo? Porque a compra mobilizado, mas esse vasilhame, ele também não acompanha o produto, se ele é a substituição tributária, não? Não, pelo que eu vi lá, ele é tributado. Olha se ele acompanha o produto. E geralmente as embalagens, geralmente os vasilhames acompanham o produto que é tributado ou não. Geralmente. Mas olha na nota fiscal. Tá. Qual o CPOP que eles mandaram, qual o CST e qual a nomenclatura do Mercosul. Tá. Alguém pode ajudar mais o colega? Então, ficou por isso mesmo, né? Tá ok, obrigado. Tá.
Hugo de Almeida, Cristiano Antônio PIS Confins Simples Nacional, restituição. Antônio. Boa noite. Everaldo, está me ouvindo? Tô. Sim, estamos ouvindo. O que acontece? Nós falamos anteriormente umas 3 vezes. Eu lembro. É o seguinte, arrumaram a empresa, que até o advogado nós teve um probleminha. O que eles fizeram? Quer dizer, a mercadoria, eu já olhei o CFOP, quer dizer, não tem nada a ver com... Me falhou aqui agora. O quê? A venda normal, você entendeu? E aí eles foram e colocaram venda de mercadoria com substituição tributária monofásica. Então, o que aconteceu? Quando ela é monofásica, ela não paga o PIS e o COFINS. Certo. Então, eu entrei na Receita Federal e consegui o processo. Só que a Receita Federal, dentro de 38, 40 dias, devolveu todo esse dinheiro. A minha pergunta é o seguinte: vai ter um levantamento ainda? Alguém pode responder? Nosso colega Abrão. Falar para o nosso amigo aí, para ele ter muito cuidado com essa situação aí, Everaldo. Essa é perigosa. Eu já peguei 2 casos aí que eu já fiz um relatório. Não são clientes meus, mas as pessoas me procuraram e eu fiz uma avaliação. O que acontece lá? Tem uma empresa aí, ela não é de advogado, ela não é de contador, ela não é registrada no PRC, ela não tem registro nenhum. E ela está fazendo simplesmente um absurdo nisso aí. Para você ter uma noção, esses 2 clientes, ela considerou que 100% do faturamento dela nos últimos 5 anos era monofásico de PIS e COFINS, que, na verdade, não tem um item que era monofásico. É o meu caso, é o meu caso. E esse processo aí é simples. Hoje, a empresa que está no Simples Nacional, você entra lá e faz alteração de mês a mês de todo o Simples Nacional, dizendo que é monofásico, e dá entrada na Receita, pede a restituição. A Receita Federal não está perguntando nem o que é, nem como que é, se é certo ou se é errado. E dentro de 30 dias ela devolve o dinheiro. Eu imagino que isso aí é uma fraude grotesca, muito grande, está acontecendo isso muito, e a Receita Federal provavelmente vai descobrir isso aí, vai atrás. Então, os produtos que estão no monofásico é autopeça, são remédios, refrigerantes, petróleo, bebidas, são alguns, entendeu? Então, isso aí, o senhor presta bem atenção, olha se o cliente já recebeu o dinheiro. Existe até um código já na Receita Federal para devolução disso aí, entendeu? O senhor recomenda ele para ele devolver. Agora, provavelmente ele já pagou uma comissão por esse serviço, uma comissão, e aí ele vai ficar no prejuízo disso aí. Porque isso aí pode ser considerado como um crime, né? Entendeu? Porque, na verdade, isso aí, os casos que eu peguei, é fraude mesmo, entendeu? No caso, olha para você ver, por exemplo, a empresa ela vende uma parte de 100 mil por mês. Aí eles deixaram lá no DAS, lá, R$1,999,99, eles pôs como monofásico, sendo que já pesquisei o KNAI, não tem nada a ver com monofásico, entendeu? Eu até conversei com o Everaldo várias vezes, ele sempre me deu essa opinião que não existia, mas fazer o quê, né? Alguém mais quer falar a respeito do assunto? Mas essa empresa revende qual tipo de mercadoria? Não, ela é brinquedo. Ah, tá, porque não é por KNAI, não, é por NCM. Monofásico você não olha. É pelo NCM. Mas basicamente é o seguinte: os produtos de farmácia de consumo humano, autopeça, pneus,
as refrigerantes e cervejas, bebida, e tem mais alguns, eles chamam os produtos de toucador, certo? Que está na relação da lei do PIS e COFINS como monofásico. Então, se você foi pago monofásico, você não tem que pagar depois. Cigarro, por exemplo, cigarro está tudo no monofásico PIS e COFINS há muitos anos. Entendeu? Foi o primeiro produto que entrou no monofásico PIS e COFINS, foi cigarro. Então, isso aí é só você pegar a relação do NCM e olhar isso aí e aconselhar o empresário a devolver o dinheiro, porque isso aí vai dar problema mesmo. Ô, pessoal, há uns 2 meses atrás, o Fábio tocou nesse assunto e nós queríamos ir na Receita Federal a respeito desse assunto, certo? A Sucena está aqui, ó, eu posso até. Mas o Otávio, ele tem um caso, parece, inclusive ia levar o caso para lá, certo? Para ver como que ficou, Otávio, esse caso. O caso, a empresa conseguiu restituir lá o valor, foi feito irregularmente, ilicitamente. Uma empresa de São Paulo veio cá e fez igual o nosso colega está falando aí, o Antônio Messias, e foi feito de maneira irregular. Só que as empresas do Simples gozam aí de um privilégio aí, que a Receita Federal devolve isso aí em torno de 30 dias, entendeu? Gerou lá no sistema o crédito, ela devolve. Só que é uma coisa irregular. E já tem uma lei, uma instrução normativa da Receita Federal, que ela vai revisar de todos esses PGDAs que foram retificados com redução de imposto. Não sei se você lembra, senhor Everaldo, nós tivemos lá com Edson Cândido, com Rangel, o senhor também esteve presente, e a gente fez essa tratativa lá na Receita Federal sobre essas empresas, entendeu? O José Aureliano, que é o secretário da Receita Federal, ficou de dar uma resposta para a gente, até hoje nada, entendeu? Realmente. A Sucena está aqui, quer falar alguma coisa, Sucena? Olá, presidente. Olá. Tudo bem? Escondendo de mim? Vai esconder, não. Mas eu achei. Não, é que eu tentei chegar em casa antes, mas não consegui. Eu falei, nem que seja do carro, eu vou falar com eles. Na semana passada, a gente conversou sobre a questão do registro, né, do empresário. Não é isso aí não, Sucena. Esse caso depois você vai falar. É o caso que não sei se você escutou, essas empresas, esses advogados, entre aspas, parece, né, que pega a firma do Simples Nacional e coloca como monofase e restitui o dinheiro sem ilegalmente. Everaldo, eu gostaria só de complementar aí. Realmente tem algumas empresas do Simples Nacional, Everaldo, que os contadores não muito atentos à legislação, eles pagaram o imposto de novo, pagou na compra e pagou na venda desses produtos aí. Eu tenho 2 clientes que eu captei o ano passado nessa situação, entendeu? Então, aí é passível de restituição sem nenhum problema, entendeu? Porque se você prova que o produto está no monofásico, né, e você pagou o imposto de novo na saída, esse processo você pode fazer tranquilamente, sem nenhum problema, que vai ter devolução e não vai ter problema, entendeu? Porque realmente tem acontecido muito isso aí. E alguns escritórios, alguns contadores não estão muito atentos à legislação do monofásico e cai aí, deixa nessa cilada aí e o empresário fica pagando o imposto 2 vezes, né? Isso aí acontece, tá? Mas não é o caso nem do Otávio, nem do Antônio. Não, e nem o meu caso, que eu olhei nem o caso seu também, certo? Não, então, o meu caso é horroroso. Eu pergunto para a Sucena, como que podemos unir novamente, porque nós tivemos lá na Receita Federal, novamente irmos na Receita Federal para denunciar o caso, certo? Inclusive o Otávio estava disposto a pegar até o processo dele e entregar lá para a Receita Federal para caracterizar a fraude. Geraldo,
Eu tenho, nesses dois casos, eu tenho um contrato que eles fizeram com as firmas e tenho um CNPJ da empresa. Eu pesquisei, eles não são contadores, não é registrado no CRC, não é nada. Se vocês quiserem, eu posso consultar o empresário, se ele autorizar. Certo. Olha, o que acontece nesses casos, e tem acontecido frequentemente, quando o contador ou o empresário ele chega a fazer a denúncia no conselho, além do processo de fiscalização, automaticamente o conselho denuncia ao órgão competente para averiguar a questão do fato do imposto e a gente da questão do profissional. Eu acho super válido, vamos lá marcar uma reunião. O José Aureliano está aí à disposição, está muito próximo aí da categoria. Eu acho que não tem problema nenhum dele nos atender atualmente, acho que até mais rápido. Vamos, né, Otávio? Vamos levar essa demanda lá e vamos conversar com ele, porque além dessa daí, ele já deixou o canal aberto para a questão de quem faz os cálculos da recuperação tributária. Então, assim, eles estão mapeando esses procedimentos. Então, assim, as portas lá estão abertas. Vamos agendar e vamos levar isso lá para eles. Tá bom. Everaldo, nós precisamos levar isso a cabo pelo seguinte, às vezes o empresário acha que o contador não está sabendo nada, entendeu? Eu recebi lá e o cara fez para mim, pegou e acabou, certo? Agora, só complementando aí, Everaldo, porque esse processo do Simples Nacional, ele é fácil e simples de ser devolvido pela Receita só do PIS e COFINS. Quando se trata do ICMS, substituição tributária, que pagou de novo, aí é com o Estado, aí já é diferente, entendeu? Se for serviço, porque tem alguns serviços que também está com redução do PIS e COFINS, não é na Receita Federal, é na Prefeitura ou no Estado, tá certo? Então, no governo federal, esse processo que o Otávio falou, ele é simples, ele é rápido, ele devolve rapidinho, mas é só do PIS e COFINS. Se for serviço e se for ICMS, é com o Estado, aí é diferente. Bem, Sucena, vamos fazer o seguinte, tem a Nilma, que a pergunta é a mesma que ela fez no mês passado, semana passada. E depois, então, eu vou passar para a nossa colega do Conselho, que ela está voltando àquele assunto que ela teve que pesquisar, né? E voltar àquele assunto da semana passada. Então, com a palavra, a Sucena, que é vice-presidente do Conselho de Fiscalização, né? Eu peço até desculpa, porque o Henrique teve um probleminha com o computador dele e ele não pôde participar. Nós conversamos com o vice-presidente, o Marcelo, e perguntamos se existe alguma orientação do Conselho Federal. Infelizmente, como a junta aceita esse tipo de registro, o Conselho não tem autonomia para negar. E a gente bateu um papo e até falou se tem a questão da sociedade unipessoal limitada, porque ainda existe o profissional que faz, né, a abertura do empresário individual. Pedi para ele fazer um levantamento de quantos registros hoje dessas empresas nós temos no estado de Goiás. E aí eu pensei da gente chamar o Lopes para conversar, porque o Lopes é o nosso representante na junta, e verificar dentro da legislação a forma que a junta teria, já que tem a legislação do imposto de renda e tem um outro artigo no Código Civil que proíbe, por que não a junta proibir o registro, né? Aí eu acho que seria válido a gente conversar com o Lopes. O que vocês acham? Bem, eu acho que se não pode resolver, vamos chamar o Lopes, vamos conversar mais, certo? Porque quem levantou o problema foi o Neudo, né? O Neudo está aí? Fala, Neudo. Estou, Everaldo. Fala. A questão mais igual eu falei na semana passada, é a Receita vir e desqualificar o empresário individual e tributar todo o rendimento da pessoa jurídica na pessoa física. Então, é exatamente isso que a Sucena falou. Pode ou não pode? Se não pode, vamos normatizar isso aí. O Conselho não aceitar o registro e vamos fazer a coisa certinha.
Aí, nesse caso, para o Conselho negar o registro, é só por força de lei maior. O Conselho não teria essa autonomia, mas a JUSEG poderia sim, porque lá eles têm como. Ou, se tiver algum interesse de vetar, se alguém tiver problema, eu pesquisei na internet, eu fiz uma busca no judiciário, eu não localizei aqui alguma empresa que tivesse esse caso que o Neudo falou, porque é só por força de lei. Mas vamos trocar uma ideia com o Lopes, até mesmo porque, assim, gente, se tem hoje a facilidade da unipessoal limitada, então às vezes a gente pergunta, por que o cara está abrindo ainda o empresário individual, podendo correr esse risco, né? Até quando a gente for conversar com o José Euliano, a gente pergunta para ele como é a fiscalização sobre esse questionamento aí. Everaldo, você está mutado. Os cachorros estavam fazendo barulho, eu mutei. Sucena, vai me desculpar, mas na minha concepção, o Conselho tem poder sim, porque o Conselho não pode registrar uma coisa que tem 2 artigos. O Código Tributário Estadual, o Código Tributário, o Imposto de Renda, Regulamento de Imposto de Renda, e também o Código Civil, está falando, está bem claro. Se essa lei está falando que o Conselho teria sido, eu não posso fazer porque essa lei proíbe fazer isso. Eu acho dessa maneira, né? Agora, acho que passou a mão na cabecinha dele aí, né? Não, vamos conversando. Vamos conversando. Não existe não é não. Vamos acertando os ponteiros. Eu vou conversar com o Lopes, porque eu fiquei de dar essa satisfação para vocês. E, inclusive, se eu não me engano, na terça-feira nós vamos ter uma live com o presidente da JUSEG, e aí a gente já pode até questionar ele também. Mas eu vou tocar nesse assunto com o Lopes e vamos alinhando os ponteiros aí. Qualquer notícia, novidade, o Otávio também é nosso representante lá, pode trazer aí para vocês. Mas estamos aqui ao alcance da mão. Tá esquecendo do seu Fábio também, né? Ah, mas eu não consigo ver ele aqui na telinha. Tá aqui, ó. Ele está presente. Ele está presente. Então tá bom. Aqui o Abrão levantou a mão. Tá bom. Fala, Abrão. Everaldo, esse aí eu acho assim, um assunto um pouco polêmico, é o seguinte: a legislação não proíbe você abrir a empresa, não. Olha aí. A legislação só quer te tributar diferente. Abrir a empresa pode, só porque aí ele quer te tributar a receita da empresa como pessoa física. Agora, não está vedado abrir a empresa. Mas é o que o Neudo falou, certo? O Neudo falou. Agora, qual é a intenção da pessoa quando registra a empresa? Não pagar pela pessoa física, pagar pela pessoa jurídica, certo? E o Conselho, aí, infelizmente, o Conselho está deixando fazer isso, certo? Só isso. Tá? O Neudo está preocupado exatamente com isso. Se mais na frente a Receita Federal deixou fazer, deixaram. Aí depois, daqui 5 anos, ele pode fiscalizar, pode. Então ele vai lá e tributa a pessoa física, pronto. O que é que ele pode fazer? Nada, porque a lei falou que não pode, né? Só isso. Vanil tá com a mão mas vamos conversar mais, né? Vanil tá com a mão levantada. A gente precisava entender. Quem tá com a gente precisa, presidente, entender porque o contador faz a opção de abrir uma empresa individual. Mas cabe o Conselho também falar, não pode. Fala, Nayara. O Vanildo está com a mão levantada, velho, primeiro. Não, então, Vanildo, fala, Vanildo. O Vanildo, depois a Nayara, depois o Neudo. Eu queria fazer uma pergunta para a Sucena, que é do lado do Conselho. Atualmente, é cobrado a anuidade dessas empresas quando vai lá e faz empresário individual? Sim, é cobrado. Só não é cobrado a anuidade daquele contador que era inscrito com o SEI. Então, o empresário individual, ele é equiparado a CNPJ, ele vai pagar a anuidade. Então, assim, são coisas assim que não... Eu estou te perguntando isso por quê? Eu lembro que na época que surgiu lá, que jogaram o contador para ser MEI. Eu tenho até isso salvo, que eu posso até mandar depois. Eu lembro que alguém lá no Rio Grande do Sul, acho que foi no Rio Grande do Sul, entrou na justiça, contador, que o Conselho não poderia cobrar, além da anuidade dele, pessoa física, do CNPJ. Eu lembro que foi uma decisão da Justiça Federal lá do Rio Grande do Sul, que falou que realmente o Conselho não poderia, por quê? Porque mesmo ele abrindo um CNPJ lá como MEI, o contador, o
conselho não poderia cobrar dele outra anuidade, somente da pessoa física, porque ele não é, para fins jurídicos, considerado uma pessoa jurídica. Pelo menos é essa decisão da Justiça Federal. Existe sim, existia essa decisão lá no Rio Grande do Sul, mas se eu não estou enganada, acho que foi o único estado que conseguiu uma decisão assim. Foi o único. Mas a decisão da Justiça Federal não vale para todos os conselhos, não? Não é ergonômico, não. Cada um tem que entrar na sua jurisdição. Tá, fala, Naira. Nayara. O seu Fábio queria falar antes de mim. Então fala, Fábio. O Fábio vai falar hoje, já sei o que eu vou falar. Não é o Fábio, não. Não, o Fábio levantou a mão, não. É você mesmo, Naira. Fala, Nayara. Ele levantou, mas baixou a mão já. Ele baixou, não quer mais. Nayara, fala. agora. É só porque é a primeira vez que eu participo dessa reunião do grupo, aí eu gostaria de saber assim, se eu posso fazer pergunta de qualquer coisa. Pode. Pode. Mas agora está sendo pergunta a respeito desse assunto. Aí você pode ficar na fila, depois você pode colocar mandar para lá, ele coloca aqui, ó, aqui assim, ó. Aí vai colocar para você, não responde a sua pergunta. Mas depois que acabar as perguntas, você pode fazer a sua pergunta separadamente, tá? Tá bom, eu vou esperar então. Tá Obrigada. Neudo. É o seguinte, essa questão do MEI aí, deram a opção para os contadores que estavam na informalidade regularizarem sua empresa através do MEI. Para isso, nós tínhamos que prestar serviços às empresas do MEI, essa novela toda. Beleza, aí depois já sai uma decisão proibindo que nós ficássemos no MEI. Automaticamente, você teria que desenquadrar do MEI e passar por outro tipo de empresa. Normalmente, isso aí, você foi para o próximo etapa, que saiu do MEI e foi para o empresário individual. Então, foi uma questão normal. Não foi nem que você constituiu a empresa como empresário individual. Você regularizou ela no MEI e depois foi obrigado, por lei, a transformar ela em um empresário individual ou outro tipo de sociedade. Tá, mas nós estamos falando só sobre a contabilidade. Essa questão das profissões regulamentadas, ela atinge uma série de outras profissionais, médicos, dentistas, uma série de profissionais que estão nesse mesmo caso do contador. Então, assim, a pergunta é um pouco mais séria. Não é só a contabilidade. Nós temos que olhar os escritórios para ver qual tipo de contabilidade que está na mesma situação. Nós estamos olhando agora só para o contador. Mas e os demais profissionais que estão debaixo da mesma lei? Espera aí. Quem quer falar? Não, o Hugo você falou depois. O Abrão. Fala, Abrão. Abrão, você está mutado. É muito pano, mano. Essa situação aí aconteceu comigo aí. Eu era contador de empresa, como empregado. E eu comecei a agenciar algumas. E quando eu registrei mais de 5 empresas na Cefaz, no meu nome, o conselho me intimou a eu abrir um escritório pessoa jurídica, porque eu ultrapassei o limite, certo? De trabalhar como pessoa física. Eu fui intimado, na época, já acho que uns 15 anos atrás, a registrar a empresa, porque eu não poderia mais continuar como pessoa física aquele volume de empresa, entendeu? Eu abri o escritório empresa individual justamente em cima de uma notificação do conselho. Bem, fala, Hugo. Everaldo, assim, eu estou ouvindo a discussão toda aqui, mas o correto, no pensamento da maioria, seria no cartório? Vou te dar a minha posição, certo? A minha posição. É civil. Se todos os atos civil, ele é registrado no cartório. Inclusive a minha, 1971, certo? Inclusive, Hugo, 1971, eu era na junta comercial.
Aí eu cheguei, passei para o cartório para pagar aquela taxa da prefeitura que era sobre a relação em cada sócio. Mas vi falar que ficou aberto para todo mundo agora, certo? Agora, vem esse caso também que o Neudo colocou, tem outra pessoa que colocou aqui, a Lena faleceu, e eu vou colocar ela agora como unipessoal. Então, essa unipessoal vai continuar no cartório. Para mim, a prefeitura, de acordo com o regulamento, para mim, ela só poderia cobrar em relação a cada sócio, que é 2 sócios, eu tenho 2 sócios, ou então individual, se ela fosse registrada no cartório. É a minha opinião, hein? Mas essas leis mudam todo dia, certo? Então, veio o Código Tributário, veio a Lei Complementar 116, a prefeitura, naquela época, me perseguiu o tempo todo da vida, eu fui caracterizado como pessoa não grata à prefeitura, eu era vermelho da prefeitura, entrei com o processo, com um rolo danado, no fim, deram ganho de causa para mim. Aí, esse ganho de causa, o colega Anastácio, posso falar o nome dele, ele falou bem claro, Everaldo, eu vou entrar com o processo, eu vou ganhar o processo, e você espalha para todo mundo que eu ganhei o processo. Aí, o que aconteceu? Aí, ele ganhou o processo, aí, quando eu fui espalhar, a prefeitura pegou o meu processo e falou que tem que ser desse jeito, de acordo com o processo que eu tinha, certo? Então, ficou dessa maneira. Na minha concepção, eu não vi nada, se alguém tiver aí, eu não vi nada que aquele fato de se pagar imposto em relação a cada soja poderá ser regido na comercial. Para mim, seria só no cartório. Tá ok. O Fábio quer falar. Fala, Fábio. Primeiro, estamos discutindo, o colega abordou aí que a questão não mora só na contabilidade, os outros profissões regulamentadas estão com a mesma situação, e que a junta comercial permite, a Receita está permitindo. Então, quem é o conselho para estar proibindo? Então, é o seguinte, a solução já foi dada. Tem o Instituto da Sociedade Limitada Individual. Todo mundo corre e transforma para a Sociedade Limitada Individual. Eu pergunto também, a Sociedade Limitada Individual tem quantos sócios? Ele é só um também. O artigo lá do 162, se eu não me engano, o artigo 150 lá do regulamento. 162. Cadê ele nesse momento? 162. Se eu, como profissão regulamentada, não posso ser tributado como empresa, por que a Sociedade Limitada Individual está permitindo? Ou eu não sou só um? Porque é lei. Então, aí então é o seguinte, vamos todo mundo migrar para a Sociedade Limitada Individual. Pronto. Agora, vocês o que eu fico chateado é defendo uma tese, ela não pode. Ah, porque o outro é ladrão, você pode roubar também? Não. Se não pode, como individual, vai ser unipessoal. Unipessoal pode, então pronto, vamos passar para o unipessoal, pronto. A gente vai deixar no vespeiro que não vai beneficiar ninguém. Então é o seguinte, é orientar todo mundo, muda para a Sociedade Limitada Individual e toca o barco. Gente. Mas isso aqui foi colocado aqui, Fábio, para todo mundo. Mude para individual, mude para unipessoal. Eu vou fazer para unipessoal, certo? Pronto. Agora, estou questionando, é o passado, Fábio. Cuidado, que esse pessoal que está no passado, que era firma individual, inclusive, certo? Médico, dentista, advogado, não pode ser individual. Tem que ser o quê? Unipessoal ou então sociedade limitada. Pronto, acabou. Então, Everaldo, você até disponibilizou o modelo daquela sua empresa lá, né? Sociedade Limitada Individual. Então, vamos todo mundo mudar para a Sociedade Limitada Individual. Não, eu não fiz ainda, Fábio, porque eu tenho que pegar o inventário e depois ir lá no conselho para que a minha filha seja representante e ela sair. Enquanto não fizer o inventário, eu não posso mexer em nada. Pois é, mas o negócio agora é todo mundo fazer isso e enterrar o assunto, pronto. Enterrar o assunto, pronto. Vamos orientar. Mas acontece que estava tendo uma polêmica danada isso, certo? Então, vamos acordar o seguinte, conselho e sindicato, a orientação é se você é individual, então eu estou falando como programador, então se você vai passar para unipessoal, pronto. Né?
Vamos para outra pauta. Beleza. Outra pauta, Nilda. O Antônio, Everaldo, PIS/COFINS, Simples Nacional Restituição. Então vou por aqui. É o A Antônio. terceira. Mas ele foi falado já, não? Já? Não, então Já, perdão. ué. Porque eu passei batido aqui. Perdão. O Antônio já falou, Antônio? Já sim. Nilda. Nilda, esse caso aqui foi a mesma coisa da semana passada. A Nilda tá aí? Dá a responder para ela. Nilton Gonçalves está. Ela está presente. Arrendamento. Vou responder também. De novo. Então, pega de novo. Pergunta de novo. Nilton, abre seu microfone. Ela não está aparecendo a imagem, mas está presente. Não, Everaldo, não está aparecendo, não. Pessoal, só um momentinho que o Everaldo já vai voltar. Fala. Nilda, fala. Não, ela não falou, não. Ela está presente, mas não está respondendo, não. Presente Pois lá. mas essa pergunta dela, eu sei que na semana passada foi respondido todas as duas. Ela não está conseguindo fazer. Aperta o microfone aí, Nilda. Próximo. Vai na sexta lá que eu estou tentando falar com ela aqui. Tá bom. José Martins. Como contabilizar a previsão do PIS que não foi feito no exercício anterior? Bem, alguém quer responder? Se não vão responder, se você não provisionou o ano passado, você também não colocou como despesa. Automaticamente, você está o quê? Faltou essa despesa e o seu lucro foi maior. Agora, o ajeitamento que o Alopes falou, esse ajeitamento vamos supor, mundial, né? Ajuste patrimonial. Você coloca ajuste patrimonial PIS recolher, pronto. E depois pega esse ajuste, abaixa o seu lucros acumulados ou não. Ajuste de exercícios anteriores, né? Ajuste de exercícios anteriores. Exatamente. Ajude esse anterior, essa é a solução para a gente fazer o quê? O acerto dos anos anteriores. E tem muitos acertos aí, gente. Tem muitos acertos. A Nilton conseguiu abrir lá, Everaldo. Fala, Nilda, fala. Está me ouvindo, Everaldo? Estou ouvindo. Está ouvindo. Realmente, semana passada, eu fiz essas mesmas perguntas, mas infelizmente não pude participar. Em relação. Nilda, está gravado. Mas poder responder, isso é fácil também. O nosso colega Abrão responde agora. Em relação aqui, doação. Doação em dinheiro. O que é a doação em dinheiro que você quer? O que eu quero saber? Em relação ao pai que doou um dinheiro para a filha. Como eu procedo agora? Na declaração de imposto de renda dela, ela declarou como recebeu aquele dinheiro para comprar um veículo, né? Tá bom. Então, no caso do pai... Alguém quer responder? Everaldo. Fala. Ela tem que ir na Cefaz, faz um processozinho lá, para poder regularizar isso aí e recolher o ITCD. Exatamente. Certo? Se você não fizer, a Receita Federal está disponibilizando isso para a Cefaz e a Cefaz vai cobrar. Vai. E como é que a Cefaz cobra? Ela cobra de quem doou e bota como responsável também quem recebeu. Então, ela cobra dos dois. Então, mais hoje, mais amanhã, a Cefaz vai notificar a recolher esse imposto aí. Agora, para fim de imposto... para fim de imposto de renda... federal não existe, a doação não é existe. isenta. Né? É isento. Vai pagar somente o imposto de transmissão. Na declaração de imposto de renda... ou faz na declaração agora... de imposto de renda do pai, não? Não. Como é que é?
Como que é? Na declaração de imposto de renda do pai, não. É só Não, lá na declaração de imposto de renda do pai, você tem que entrar lá e falar que você fez a doação para fulano de tal. Lá tem um campo específico para você discriminar para quem você doou. Não, então tudo bem. Lá na declaração lá tem doações. Aí você entra lá e faz lá e define lá os valores e tudo. Se você não fizer agora, a CEPAI vem buscar depois. Não, eu entendi. Então, isso eu entendi. Agora, mas legalize logo o imposto de transmissão, tá? Do Estado. Que depende do valor, vai até 8%, tá? Não, eu entendi. Sim. Em relação ao arrendamento. Arrendamento de terra. Arrendamento de terra. O Abrão já respondeu, tá? O Abrão, pode responder, Robinho. Ela arrendou a terra. Me parece que até falei para você que não tinha caracterizado como produção rural, né? Mas não é não, viu? Ele respondeu, arrendamento é tributado normal. Fala, Abrão. O arrendamento, para quem paga, é despesa da atividade rural. Para quem recebe, é tributado na forma de carnê-leão. Certo? Não importa a forma que você... Porque muita gente aí está fazendo confusão. Recebe em saca de café, recebe em tonelada de cana, recebe em saca de soja, recebe em arroz. É o caso dele, é de soja mesmo. A moeda não interessa. O que interessa é o contrato. Se o contrato é de arrendamento, ele é tributado na forma de carnê-leão. Não tem jeito isso aí, a legislação é claríssima. E a pessoa que paga, o produtor rural que paga, ele lança isso como despesa da atividade rural. E lá no campo dos pagamentos, lá tem um item que está dizendo assim, arrendamento rural. Ele tem que entrar lá e informar para quem ele pagou, o CPF de quem ele pagou. Se ele não fizer isso e a Receita Federal pegar, a multa é 25% do valor pela omissão. Então, quem paga tem que fazer... E quem está recebendo vai fazer já o carnê-leão. Carnê-leão, isso aí a legislação é claríssima, não tem como fugir disso aí, não. Não importa a moeda, viu? Não importa a moeda. Tudo bem. Outra pergunta. Lá a fazenda é da esposa. E esse dinheiro que eles vão receber, eles pagam 50% para a esposa e 50% para o marido. Que vídeo. Então, fazer normal, bem comum. né? Bem comum, né, Orão? É bem comum. Isso aí é normal. Dividido entre os dois. Entendeu? É dividido entre os dois. Faz 50% para um, 50% para o carnê-leão, mês a mês que ele receber? Exatamente. Isso aí, se tiver recebendo mês a mês, faz mês a mês. Porque tem algumas, por exemplo, no caso de lavoura de grãos, isso aí é pago quando colhe os grãos e entrega, né? Quando colhe, tem uma parte lá que eles estão recebendo agora, em junho, e parece que vai receber outra parte lá para setembro, né? Parece que é duas vezes ao ano só. Aí tem uma questão aí, Nilton, que é o seguinte, às vezes a pessoa recebeu a soja lá no mês de março, aí ele manda depositar na inscrição dele, no armazém, e ele deixa para vender isso lá para dezembro, novembro, porque ele pega um preço melhor, né? Certo. Então, nesse caso aí, é na data que ele vendeu o produto, certo? Não em março, quando ele recebeu. É só quando ele vendeu. Ótimo. Muito bem. Transformou em dinheiro, né? Transformou em dinheiro. Eudes, fala. Eu quero só voltar na questão que a dona Nilda falou aí, a respeito da doação. Ela tem que pegar o CPF, a identidade do doador e donatário, cópia da transferência bancária, que ela caracterizar o valor, não é só declarar. Ela tem que comprovar que houve efetiva doação, para você fazer a tributação, porque não é só a mera alegação sua. No site da Cefaz tem o formulário próprio, você preenche, pega a assinatura e pode mandar via e-mail, que só estão atendendo via e-mail. Após a análise, eles devolvem a guia homologada com o percentual a ser recolhido e as informações de como preencher o DARI para o recolhimento. Beleza. Quanto ao arrendamento rural, o que o senhor Abão falou aí está também totalmente de acordo
com as informações que passou. Não tenho nada a acrescentar. Respondido, Dilda? Respondido. Muito obrigada, viu? Fiquei falou. feliz. Então, boa tarde, fazer pergunta. Não, vai. Ó. Agora vamos passar para o José Martins. Como contabilizar a provisão do PIS? Já respondeu, né, Martins? Alguém é contra o que nós falamos? Eu só quero acrescentar, porque se ele tem de exercícios anteriores, agora perguntou, ele teria que fazer um levantamento criterioso para ele poder depois fazer esse recolhimento, né, no ano seguinte. Exatamente. Né? Então, aí ele cria a conta, depois de provisão, né, vai creditar a conta de provisão e debitar a conta de ajuste de exercícios anteriores, como o senhor havia falado aí. Só isso aí. É bom fazer levantamento mês a mês, de preferência ter uma planilha para ele guardar, porque se ele tiver que fazer qualquer uma comprovação futura, nos próximos 5 anos, sobre o recolhimento ou não, ele ter esse planilhado até cada faturamento mês a mês do que da forma. Se for lucro real, por exemplo, ele tem que lançar os créditos e os débitos dele, né, porque ele vai ter que fazer esse levantamento. Agora, se for presumido, automaticamente é em cima do faturamento 3%, né, e 0,65% do PIS, 3% da COFINS. Não, foi muito bem lembrado, você vai fazer mês a mês para você, quando for pagar, ter a condição de calcular a multa e os juros sobre a data que gerou o imposto, né? Mais uma coisa, esses valores foram recolhidos ou não foram recolhidos, foram declarados em DCTF? Se não foi declarado em DCTF, tem que voltar na DCTF mês a mês e retificar. E vai ter que pagar a multa pela informação incorreta também, que está lá, tem que fazer DCTF. Daí, cada uma informação incorreta da DCTF, ela tem um percentual de multa lá. Pior. Aí é bem complicado, né? Bem, aí respondemos, agora voltamos para a Nayara. Faça sua pergunta, Nayara. Oi, boa noite. A minha pergunta é assim, porque hoje aconteceu uma coisa lá no escritório que a gente, assim, nunca tinha acontecido. Tem um cliente que ele fabrica máquina para a indústria. E aí, esse mês de maio, a gente abriu a empresa dele. E aí ele sempre na pressa, ele sempre estava comprando só no CPF dele. E aí, quando foi no dia 13 de maio, que fez o credenciamento, o DTE, tudo certinho, ele já não comprou mais nada no CNPJ, né? Ele não tem estoque nenhum. E aí, quando foi agora, dia 1º de junho, ele tirou uma nota no valor de 300 mil, uma nota de venda da máquina. E a Cefaz ontem bloqueou ele. E aí eu liguei lá na Cefaz, só que a Cefaz não tem auditor atendendo na fiscalização, é só por e-mail. A gente passa e-mail, passa para o auditor e depois o auditor passa para a gente. E aí ele falou assim que se ficar do jeito que está, ele vai emitir um auto de infração de 17%. Mas cancelar não tem jeito porque a nota foi dia 1º. Aí ele falou assim, só se fizer uma nota de devolução da mercadoria, porque para falar que é tipo venda futura, né? Porque ele ainda não entregou a máquina e é para um financiamento. E aí fazer uma nota de devolução e depois fazer uma nota de venda futura e depois emitir outra nota como a máquina foi entregue. E eu gostaria de saber assim, se tem outro jeito da gente fazer sem ter que fazer essa nota de devolução ou só a nota de devolução, porque o financiamento já fez e ele já pegou o dinheiro. Eu acho que todo mundo vai ficar desse jeito, ó. Calado? Fica Calado, não. certo. Me ajuda. Mas... Deixa eu falar um negócio, Garoto. Fala. É o seguinte aí, Nayara. Vou deixar a Cefaz fez essa autuação foi devido você ter omissão de entrada dos produtos para fazer essa máquina. Como ele estava comprando no CPF dele, ele não teve entrada pelo CNPJ. Isso. Aí a Cefaz fala que foi omissão de entrada. Aí o que acontece nesse caso? Se fosse lá para trás, tivesse condições de consertar, o que você deveria ter feito? Ter tirado uma nota fiscal avulsa lá na Secretaria da Fazenda ou no VaptVupt do CPF dele para o CNPJ dele, certo?
aí você conseguiria ter insumos para fabricar essa máquina, certo? E não geraria essa omissão de entrada desses produtos. Isso ocorre muito quando essas empresas que estão de maneira irregular, e aí elas registram e têm que entregar o produto, no caso dessa empresa que fez um financiamento, né? Certo, algum órgão financiador aí financiou essa máquina para um terceiro, ele já recebeu o dinheiro e ele não vai poder desfazer dessa operação. Nesse caso, do jeito que está essa situação, é melhor você deixar o fiscal fazer a autuação e parcelar o débito a perder de vista. Não tem outra alternativa para você fazer, nesse caso. Porque você vai ter 17% sobre esses 300 mil, mais uma multa lá de 140% da omissão do produto, com redução de 80% do valor da multa, certo? E você fazer o parcelamento a perder de vista. Não tem outra alternativa. Agora, isso que você está querendo fazer, remessa para entrega futura, alguma coisa, onde é que você vai conseguir os insumos para fabricar esse produto? Não, ele vai comprar por que ele descobriu que está bloqueado? Porque hoje ele estava lá em Catalão e ele foi comprar e deu que nota denegada. E aí o auditor ele falou assim que ele só pode desbloquear a empresa se fizer essa nota de devolução. Aí, fazendo a nota de devolução, ele desbloquearia a empresa, aí ele poderia fazer uma nota de venda futura, e aí amanhã ele ia comprar as peças. Aí ele ia comprar as peças, e aí quando fosse lá para o final mais do mês, aí ele emitia a nota de venda de como ele está entregando a máquina. Tudo bem, tranquilo, dá para fazer isso aí, já te deu o caminho, né? Você volta a mercadoria para o seu estabelecimento novamente uma nota fiscal de entrada, né, se for o caso, ou se não, agora, se você for pedir para o seu cliente para fazer essa devolução, ele não vai querer fazer, entendeu? Aí, esse é o problema, foi financiamento, cara. Pois é, isso que é o problema. Aí o que acontece? O seu cliente não vai querer fazer essa devolução para você, porque ela está atrelada a um financiamento junto a uma instituição financeira, tá entendendo? Isso que é o negócio. Agora, a orientação que ele te deu poderia ser feita se você não tivesse atrelado a essa um financiamento bancário. Fala, Abrão. O Antônio Eudes quer falar. É o Antônio Eudes, fala. Eu fico bastante temeroso. Como é que você vai devolver uma mercadoria que você não entregou? Você só tem devolução de mercadoria se você vendeu e entregou. Aí você recebe ela de volta. Se a mercadoria não foi... Não, entregou não, só gerou a nota. Não, entregou. E financiou ela disse que não, hein? Entregou e financiou ainda. Nayara, entregou? Entregou. Entregou a mercadoria? Entregou. Porque se você pegou mercadoria, vendeu, eu tinha entendido que ele não tinha entregue e ia entregar no futuro. Porque se fosse o caso, ela não poderia cancelar uma nota de devolução, fazer uma entrada de devolução da mercadoria. O que seria mais viável é fazer uma anulação de operação. Mas nesse caso, como já entregou a mercadoria, ficaria a carga da devolução. Sim, não, mas eu pensei que eu não tinha. Pois é, mas eu entendi que eu não tinha entregue a mercadoria. Não, mas é porque eu tinha falado que não tinha entregue mesmo. Porque... Sim, você tinha dito que não tinha entregue, por isso que eu entendi dessa forma. Não, mas foi isso mesmo, porque do jeito que ele falou, é que era para eu fazer dessa forma, como se eu não tivesse entregue a mercadoria, mas ele eu também tinha pensado que não tinha entregue. Aí o fiscal está sabendo dessa já movimentação. Aí você vai lá, faz a nota, cancela e vai emitir uma outra. Aí você vai criando, em cima de uma coisa, você vai criando um embaraço maior. Aí acontece o seguinte, o fiscal poderia, inclusive, além de autuar a empresa, até então, inclusive por má fé, pelo que está fazendo, né? Isso aí é muito complicado, esse tipo de coisa aí. Eu não aconselharia fazer esse cancelamento. A orientação que o Otávio ainda falou aí, ainda acho que é uma das mais prováveis nesse sentido. Por mais absurdo que ela seja, no ponto de vista de deixar autuar para pagar uma auto-infração. Fala, o Abrão. Veraldo, eu endosso aí o doutor Otávio. Só faço uma observação seguinte.
ela emite a nota de devolução, aí ela emite uma nota da pessoa física para a pessoa jurídica, aí faz a venda de novo. Certo? Mas não pode, já tem financiamento dessa máquina. Everaldo, eu sei disso aí. Se ela falou, explicou, ela entregou um bem no qual a empresa não tinha. Tinha porque estava na pessoa física. Ela precisa regularizar isso, porque a fiscalização já está sabendo, para ela evitar uma multa alta, alguma coisa assim, é seguir a orientação do doutor Otávio. Eu só faço essa reserva aí, ela faz a nota de devolução, se o cliente permitir, que eu acho que é possível convencer ele, tá certo? E a hora que a mercadoria, a hora que a devolução voltar, ela emite uma nota da pessoa física para a pessoa jurídica, talvez tenha uma diferencinha de SEMA a recolher, tá certo? Que se comprou de outro estado vai ter, e aí depois dela comprar o produto, aí sim, ela pode fazer a venda novamente para o mesmo cliente. Eu acho que essa operação aí, a que o doutor Otávio recomendou, mas não tem a necessidade de fazer essa venda para entrega futura, não. Mas pode fazer, então, essa nota da pessoa física para a jurídica? Pode sim, isso aí não tem problema nenhum. Se você comprou de outro estado, se o ICM veio com 7%, você vai ter que pagar a diferença. Agora, se comprou dentro do estado, aí você vai lá na Cefaz, na ProCefaz, você emite uma nota lá, tá certo? Transferindo da pessoa física, você tem que levar a nota que a pessoa física comprou, tá certo? E chega lá e você emite a nota para a empresa. Tá certo? Já comprou sem nota. Aí você... Não, ele... É porque aí você evita aí fazer essa transação de nota fiscal de exercício para entrega futura. Você eliminava isso aí você faz a venda direta e fim de papo. A nota, ele tem a nota, só que a empresa é da esposa dele, e como é ele que mexe, ele que comprou no CPF dele, ele tem as notas, mas tudo na pessoa física dele. Você pega essas notas, vai na Cefaz e emite uma nota fiscal para a empresa que você quer emitir. A Cefaz faz isso sem nenhum problema, igual eu estou falando para você. Se comprou de outro estado, vai ter um diferencial de alíquota. Aí talvez você tenha que pagar 10%. Mas aí a empresa lá aproveita esse crédito e fica 0-0, né? Não é, doutor? Então, eu aconselho esse caminho aí para evitar a emissão da nota para entrega futura, emitir uma nota para entregar depois. Hein? Ô, Nayara, esse caso foi quando? Foi hoje. Hoje. Não, a nota fiscal que ele fez foi dia 1º agora. 1º agora. Então, é o seguinte, vamos supor que ele esqueceu de lançar a nota, né? Certo? Vamos ver se nós arranjamos aqui. Ele esqueceu de lançar a nota, ele vai, emite a nota, lança ela extemporaneamente, era para lançar naquela data, certo? E ele tirou a nota só agora, certo? Para cobrir essa omissão de entrada que ele teve. Aí, o fiscal já deu essa dica para vocês, ele é capaz de abrir mão para você. Mas aí eu não preciso fazer a devolução, não? Não, nada. Eu não acho nada. Não pode, porque já tem o gargalo de você depender do outro que foi financiamento. E o banco, aliás, esse financiamento é o banco que vai financiar. Se o banco financiou, ele vai devolver isso? Jamais. Fala, Fábio. O seu Fábio. Tá fechado, seu Fábio. Fábio, você está mutado. Gostaria que você repetisse a orientação que o fiscal passou. Ele falou assim, que era para eu pedir, se o financiamento ainda não tivesse sido feito, eu ia falar para a empresa fazer uma nota de devolução. Peraí. Ele falou se o financiamento não tivesse feito. Porque eu não sabia ainda. Eu ainda não sabia se o financiamento tinha sido feito ou não. Já foi feito? Foi. Ele já está com o dinheiro. Então foi feito o financiamento. Então, você volta com o fiscal e fala para ele, o financiamento foi feito. Você tem outra alternativa? Porque ele está demonstrando boa vontade. Ele, assim, esse auditor lá, ele é muito legal, assim. Então, você volta para ele e fala, o seu procedimento parou aqui porque você falou se ele não tivesse feito financiamento. Ele fez. E agora, me ajuda. Pede para ele se ele tem uma outra alternativa. Lança a nota extemporaneamente. Pronto. Fala, Suzana.
Não, pode deixar a Sucena falar, depois eu falo. Tá mutada, Sucena. Duas perguntinhas só para entender a lógica. A lógica do mundo contábil dos clientes. Esse cliente seu é novo ou ele já era seu cliente no CPF? Não, ele nunca foi cliente, não. Ele nem no CPF. Ele tinha uma empresa, o cliente, o homem, ele tinha uma empresa lá em São Paulo, mas não tinha nada a ver com a gente. Aí ele fechou, e aí ele veio aqui para Goiás, só que aí ele sempre faz essa compra dessas peças lá. E aí, como mês passado ele precisava das peças e a empresa ainda não estava aberta, ele abriu no nome da esposa dele a empresa, mas aí ele comprava, como ele só que viaja, ele comprou tudo no CPF dele. Mas assim, não era cliente meu de CPF, não. E quando ele chegou, vocês orientaram ele a fazer as coisas corretas? Falou para ele. Só que assim, como ele compra essas notas só viajando, igual assim, hoje ele está em Catalão. Aí ele liga de lá de Catalão e fala assim, não está habilitado. Igual no dia 13 ele ligou e falou assim, ainda não estava habilitado para emissão de nota fiscal. Aí ele não esperou e já comprou no CPF dele. Aí o contador que se vira depois, né? É. Aí eu queria só perguntar para o senhor Everaldo, que quando ele coçou a cabeça e riu, eu queria perguntar para ele o que passou na cabeça dele com o tempo de experiência de contabilidade, que o cliente não muda, ou o cliente nunca muda, ou o erro está em nós, profissionais da contabilidade, porque ele deixou a entender que isso é uma prática. Você falou que eu sou velho, não problema não, sou experiência, velho. Então é o seguinte, certo? Olha bem, isso aqui, a Nayara, que é a contadora, não sei se a Nayara... Não, eu trabalho lá no escritório só. Ô, Nayara, foi falta, infelizmente, certo, de uma gerenciamento contábil nosso. Porque jamais eu coloquei lá no nosso programa, controle de recursos. Quando você lançou a nota, o programa, quando você vai calcular qualquer imposto, ele já fala, olha, essa empresa está furada. Então, o que tem que fazer? Imediatamente, você pegaria, certo? Ia lá e o que eu faço? Eu chego, quando está estourado, eu chego, invento uma nota fiscal qualquer lá e pago o imposto dela, da data anterior, certo? E, pelo menos, eu paguei o imposto, ele só vai ficar sujeito a uma multa formal. Então, essa multa formal vai existir e vai existir a outra multa também. Essa é a minha experiência que eu tenho. Foi falha, infelizmente, isso aqui que eu falasse, dona Suzana, foi falha do nosso profissional mesmo, não tem jeito. Ô, Nayara, você me desculpa ter feito essa pergunta, porque é uma coisa que está acontecendo muito. Então, você liga na Cefaz hoje, eles estão bloqueando à torta direita as empresas. E aí é uma coisa que eu estudo muito sobre a contabilidade consultiva e eu me pergunto aonde está o erro. Como que isso acontece? Se o erro está em nós, profissionais da contabilidade, ou se está no cliente que ainda insiste em fazer as operações erradas. E aí eu fico estudando isso para saber, a gente tem que demitir o cliente, porque o cara tá lá em Catalão, ele te ligou e você que se vire, que você vai ficar sem dormir e o problema é seu. E o problema não é seu, o problema é dele. Tudo bem que você é pago para fazer o serviço, mas igual o seu Everaldo falou, ele foi orientado correto? Agora, ele insiste no erro ao ponto que eu penso que nós precisamos chegar num ponto de ter que demitir o cliente para não sofrer por ele. Porque certeza que ele está lá no barzinho tomando a cerveja dele, você está aqui preocupada com o que você vai fazer amanhã. Não, ele falou assim, né? Daquele jeito. E aí, assim, é um cliente novo, a gente nunca tinha tido contato com ele, nada. Começou agora em abril, né? Quando ele começou a falar de abrir a empresa. Só que eu acho, assim, que é tudo, porque ele, é a gente, porque a gente também é uma responsabilidade muito grande que a gente pega para ganhar pouco, eu acho pouco, qualquer tanto, eu trabalho no escritório, né? Eu sou contadora, mas eu não exerço. Mas eu acho assim. Não me cutuca, não, Nayara, que eu respondo agora mesmo tudo aqui e ela vai escutar o que eu vou falar, viu? Não, mas assim, não, senhor Everaldo, eu acho que falta também suporte. Assim, eu não estou falando do sindicato, mas eu falo assim da questão da gente querer falar lá na secretaria. O sindicato também é culpado. Não,
Pode ser, mas o CRC também, porque, igual assim, se você quer falar na Receita, você não fala, porque eles não podem te atender. Hoje eu passei da hora do almoço até 5h30 da tarde, o auditor me responder 3 vezes, porque eu fui lá no começo do mês, não tinha ninguém lá para me atender. Eu chego lá e falo assim: não, aqui é só questão, aqui fiscalização a gente não atende. Fiscalização, assim, informação, ninguém dá. Fala assim, eu posso ligar? Não, eles não atendem telefone, é só por e-mail. Aí a gente passa o e-mail para a Cefaz, aí tem que esperar a pessoa receber o e-mail, passar para alguém, esse alguém ver o e-mail, responder para a Cefaz e depois passar para a gente. Então, assim, eu acho que até uma forma muito forte, porque... Nayara, eu estou achando esquisito, Nayara, que essa nota fiscal foi emitida que dia? Dia 1º. De 1º de junho. De junho. Olha, do mês, você não apresentou nada referente a junho. Nada. Ela não está suspenso por causa disso não, minha amiga. Eles falaram assim que é porque a venda foi maior do que a entrada, porque como a nota é de 300 mil e não tem entrada nenhuma. Eles já pegaram na hora da emissão da nota. Porque foi dia 1º, né? E aí, como não tem nota fiscal de entrada... Então, o meu controle de recurso está rigorosamente... Porque esse controle de recurso, eu vou confessar para vocês, que não foi eu que fiz, não. Quem fez esse controle de recurso foi o Estado, viu? Então, o controle de tudo está em cima de tudo isso que a nossa colega está falando, certo? Então, se estava furado, certo? Você não podia vender. Então, é o seguinte, outra coisa, o emissor da nota fiscal. Esse emissor da nota fiscal seu também está furado. Ele não poderia vender uma mercadoria se você não tinha estoque dela. Certo? O emissor da nota fiscal está furado também, certo? Então, é erro de emissora fiscal, é erro nosso, é erro do dono da empresa, é erro de tudo. E o Estado ficou muito cavalheiro e pegou, né? O emissor da nota fiscal é pago ou é gratuito? Pago. Assim, o que me chamou a atenção, eu não tenho muita experiência, mas assim, foi igual o seu Everaldo, parece que foi muito rápido isso aí. Será que o fisco está tão rápido assim? Nós estamos... Tá. 8? Tá certinho lá. O controle de recurso, hoje eles têm condição de ver tudo, certo? O controle de recurso está tudo lá. Olha, eu comprei tanto, vendi tanto, acabou, certo? Não tem nem jeito, não. Agora, como que o valor é alto, ele não tinha nada no outro lado, certo? Aí pegou tudo. Se ele tivesse pelo menos uns 50 mil, aí o custo da mercadoria é 50 mil. Acontece que ele abusou demais, não comprou nenhuma agulhazinha e vendeu 300 mil. Aí danou tudo. Seu Geraldo. Fala. O que a Sucena falou aí agora a respeito da rapidez do Estado, eu vou dizer o seguinte, no início do ano, eu registrei uma empresa, com 3 dias que ela estava fazendo compras, eles já bloquearam a empresa para as compras porque o capital social dela está incompatível com as compras. Aí eu peguei a relação de documentos, eu peguei a relação das notas e mandei para o Estado, inclusive era a Cefaz Catalão, mandei para o Estado que é o seguinte, que ele estava comprando parcelado em 10 vezes, então ele estava adquirindo a mercadoria a prazo. Então, quando essa mercadoria ia começar a se efetuar os pagamentos, ela já tinha giro. Aí eles liberaram a Cefaz para compra, inclusive, com 3 dias de prazo que estava começando a comprar, eles bloquearam e colocou lá, porque estava incompatível, a aquisição estava incompatível com o capital social da empresa. Essa mesma é Eireli, essa empresa. Então, o capital dela é 110 mil, né? Então, mesmo, só se tivesse sido 400 mil, pelo menos, né? Se eu tivesse colocado. Mas é que eu não sabia, né? Mas se fosse 400 mil, né? Dá para o Suzana? Vanildo. Mas Vanildo. Tá no mudo, Sucena. Oi, boa noite, colega. Fala, Vanildo. Depois o Fernando, depois a Sucena. Tá, vamos lá. Tem uma série de problemas aí que foi levantado. Cefaz está corretíssimo nesse ponto aí. A questão aí não é nem fiscal, não é ninguém. Os sistemas são programados já para isso. Como é que você vende, faz uma nota de saída? Se não deu entrada nenhum parafuso lá, como é que você faz uma nota de saída de uma máquina? O sistema
tem que bloquear mesmo. Você já conversou com o fiscal, ele já te deu orientação, aprofunda essa conversa com ele, tenta sensibilizar o lado dele, que é a única pessoa que eu acho que vai poder te ajudar nesse ponto. O que ele pode te orientar? O que ele já falou, é pedir para quem recebeu a mercadoria fazer uma nota de devolução. Ah, não é possível. Ou ele não quer devolver, se nega a fazer essa nota. Eu posso fazer a nota para mim mesmo, devolvendo a nota de entrada, e colocar isso no termo de ocorrência, levar lá e você assina para mim, o fiscal está ciente que isso aqui foi um erro da pessoa na hora de emitir a nota, não foi às vezes... Extemporâneo. Tá? Extemporâneo, né, Tem que conversar com ele, porque senão é alto na certa disso aí, é omissão de entrada, igual o colega Otávio falou, não tem ponto de correr. Como que é, Maiara? Maiara, se o fiscal já deu essa dica, fala para ele, certo, que aconteceu isso assim, nós emitimos a nota, pagamos o imposto na entrada, certo, e coloca extemporâneo, não é problema nenhum. Melhor amanhã, então, porque hoje já não dá, né? Porque, né? Mas aí, amanhã, se pudesse, eu ia falar com ele hoje, mas aí não dá. Mas aí amanhã cedo, então eu vou falar assim, porque é desse jeito que vocês falaram. O meu cliente, ele não quer fazer a nota de devolução, porque já pegou o dinheiro. E aí, o que o colega falou aqui agora por último, e vocês todos falaram, né? Eu acho que está coerente, assim, que eu não tinha pensado nisso, por isso que eu quis entrar, porque sempre tem uma visão diferente. Eu ligar e falar com ele, eu mandar mensagem, né, e falar que o financiamento já foi feito, e o que eu posso fazer? Se eu tenho que pegar essas notas e lançar como como que é? Extemporânea. Extemporânea. Ou o que eu posso fazer, né? Para evitar esse auto de infração, porque assim, 17% em cima de 300 mil é muito dinheiro. E a lei fala o seguinte, mais ainda, que a nota fiscal extemporânea pode ser lançada até o segundo mês do ano subsequente. Geraldo, quero falar um pouquinho. Fala. Geraldo, nada de cancelar o ato jurídico perfeito. A pessoa que comprou tem boa fé, deveria ter feito uma nota fiscal de venda futura e pegasse esse financiamento e comprasse os insumos e fizesse o que tinha que fazer. Não pode cancelar essa nota. Se cancelar, quem comprou pode entrar com danos morais, porque ele já tem um contrato. Esse trem não é feito assim, não. Tem um contrato, o banco envolvido com o financiamento, não pode cancelar de jeito nenhum, de hipótese nenhuma. Essa é a minha opinião. Fala, Abrão. Eu quero falar, por favor. Cadê? Geraldo? Quem é? Abrão, Perdão. O Fernando está na frente. Abrão, Posso falar? Pode. Eu já acho o seguinte, tá tudo errado, porque você imagina, a empresa é nova, a Cefaz Goiás não é boba, porque igual o colega aí, o Antônio Eudes falou, eu abri uma empresa em maio, o capital social dela era 50 mil reais, ela fez compras de 45 mil, quando eu fui fazer a próxima, aliás, de 60 mil, tudo a prazo, o Estado bloqueou, isso em maio, tá. Isso compras. Ele nem chegou a vender, porque estava montando o estoque. Que jeito que ele vai vender? Não tinha nem como. Nem o emissor de cupom fiscal ele não tinha colocado ainda. Agora, imagina a empresa, o sócio dela compra tudo no CPF, ele emite uma nota para financiamento, acha que o Estado é bobo? O Estado está muito longe de ser bobo, ele vai bloquear, ele vai autuar, ele vai fazer tudo mesmo. Era só isso. Geraldo, Marcelino. Eu quero fazer uma correção. Eu acho que você está errado, Geraldo. Como é que vai lançar essa nota se a nota está no nome do José e a empresa é do Antônio? Não, Geraldo. Vai fazer uma nota, vai pegar as notas fiscais, vai lá, ele emite a nota fiscal de entrada para ele e coloca lá no livro de ocorrência e o fiscal aceitou ele lançar extemporaneamente agora para cobrir a omissão de entrada que ele teve.
Não, eu quero te fazer a pergunta seguinte: as notas de compra estão no nome do marido e a empresa da mulher. Como é que ele vai lançar isso na empresa Pois da mulher? é ele vendendo para a mulher. Você me explica. Não, ele vendendo, comprando para a mulher. Então, Estamponamento. Aí ele pega então todas as notas. Na Agfa, então ele tem que ir lá na Agfa. Exatamente. Pega todas Mas as vai fazer notas. depois da venda? Infelizmente, ó, o negócio já está azedo já. Não tem como. Mas o que estão autuando, Geraldo, é a omissão de entrada, certo? Essa omissão de entrada, ele vai pagar, certo? Ele vai pagar pela omissão da entrada dele, que é o que, se eles aceitarem que o fiscal está com boa fé, se ele aceitar, não é problema nenhum. Não, tudo bem. O que eu não estou querendo aceitar é você falar extemporâneo aí, porque não tem como fazer essa situação. Tem que fazer atual, que a está no nome do marido. Então, aí tem que transferir para a empresa, com a data atual. Então, a transferência vai ser depois da venda. Até eu tiro o que eu falei, extemporânea, porque a nota fiscal podia ser emitida, e ele lançou agora. Mas não tem nota fiscal emitida, realmente não tem, certo? Mas ele falou assim, olha, eu comprei essa mercadoria, foi antes, certo? Então, ele vai comprou mercadoria da pessoa física, ele vai comprar mercadoria da pessoa que comprou. E eu cheguei e vendi para a mulher. Só que eu não lancei ela. Emito a nota fiscal, se ele aceitar, lança ela agora e paga o imposto da entrada. Pronto. Se o fiscal aceitar, viu? Se o fiscal aceitar, ele vai autuar por omissão de entrada. Aí, se ele autuar por omissão de entrada, automaticamente você chega e lança ela na extemporânea também agora e pronto. Tem outra pauta? Fala, Hugo. Pauta ainda? Não. Fala, Hugo. Ô, Everaldo, eu só quero fazer um comentário, porque já está passando da hora aí. Na realidade, cara, a gente está no pior lugar do mundo a respeito de tributação. Goiás é modelo de fiscalização e Brasil, o modelo maior ainda, que todos os países buscam o modelo dele de fiscalização. Não da execução dos recursos, mas fiscalização é o pior lugar. Pois é. E o pessoal abusa ainda, né? Então, olha bem, se o fiscal tiver de boa fé, então vai lá, ó, eu quero, certo, lançar essa nota fiscal de acesso. Se você autuar as entradas, aí é o que o menino paga omissão de entrada. Eles vão lá, calcula. É a indústria, Então, essa indústria que você está fazendo, o custo da mercadoria vendida para vender 300 mil, então ele é o quê? 100 mil, certo? Você paga o imposto sobre 100 mil. Tá? Tá. Obrigada, viu, todo mundo. Falou. Obrigada. Então, até terça-feira que vem. Mas isso é bom demais, né? Essas discussões enriquecem a gente demais, né? E cada um tem uma opinião, certo? É bom demais, muito bom. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Deus quiser. Boa noite. Até terça-feira. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Edson está noite. mandando um abraço a todo mundo aí. Ele só ficou escutando de longe, mas mandou um abraço aí a todos. Obrigado. Amanhã eu posso ligar, seu Everaldo? Ele tirou o fone do ouvido, mas pode ligar para ele sim. Tá, obrigado, viu? Boa noite. Nada, boa noite.